Daniel Chapo acabou de completar 100 dias de governação, mas uma questão que nos é feita nesse momento: quais dos presidentes de Moçambique democraticamente eleitos tiveram os 100 melhores dias de governação? Neste vídeo vamos analisar cada um deles e no final você e eu vamos chegar à conclusão de quem foi o pior ou quem foi o melhor. Sem mais delongas, vamos começar com os 100 dias de Joaquim Chissano. Os primeiros 100 dias de governação do presidente Joaquim Alberto Chissano, após as históricas eleições multipartidárias de 1994, marcaram o início de uma nova era para Moçambique. Uma era de paz, reconstrução e esperança. Estas eleições foram as primeiras realizadas num contexto democrático, após mais de uma década de guerra civil que devastou o país. O pleito de 1994 consolidou o Acordo Geral de Paz, assinado em 1992 entre a Frente de Libertação de Moçambique Frelimo e a Resistência Nacional de Moçambique Renamo, e deu a Joaquim Chissano um mandato legítimo eleito pelo voto popular para liderar a reconstrução nacional. Na altura da sua posse como presidente eleito em dezembro de 1994, Moçambique era um país profundamente marcado pelos traços da guerra civil que durou 16 anos. O conflito havia deixado mais de 1 milhão de mortos, cerca de 4 milhões de deslocados internos e refugiados e uma economia completamente arruinada. As infraestruturas estavam destruídas, escolas, hospitais, estradas e pontes haviam sido danificadas ou abandonadas. O país enfrentava uma crise humanitária séria, com insegurança alimentar, pobreza extrema e um sistema estatal enfraquecido. Nos seus primeiros 100 dias como presidente eleito, Chissano deu continuidade àquilo que já vinha implementando como chefe de Estado desde 1986, mas agora com o respaldo de um mandato democrático. As suas principais prioridades foram: uma das ações mais visíveis foi o esforço contínuo para integrar antigos combatentes da Renamo na vida civil e nas Forças Armadas unificadas. Chissano promoveu encontros com líderes da oposição e líderes comunitários para reforçar o espírito de reconciliação nacional. Criou também condições para o regresso dos refugiados e deslocados internos, com apoio de organizações internacionais. Moçambique havia iniciado nos anos anteriores um processo de transição de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado. Nos primeiros meses do governo de Chissano, acelerou este processo, promovendo privatização de empresas estatais, a atração de investimento estrangeiro e liberação dos preços. Essas reformas, embora necessárias, também trouxeram dificuldades no curto prazo, como o aumento do desemprego e da desigualdade social. A diplomacia foi uma peça central nos primeiros 100 dias. Chissano intensificou a aproximação com instituições internacionais como o Banco Mundial, o FMI e a ONU, que passaram a ver Moçambique como um exemplo de transição pacífica e democrática. O país conseguiu apoio técnico e financeiro para programas de reconstrução e desenvolvimento. Com apoio de doadores internacionais, o governo começou a implementar programas de emergência para reconstruir escolas, hospitais e redes viárias, iniciativas para retomar o ensino primário e os serviços de saúde básicos foram implementados com urgência, sobretudo nas zonas rurais mais afetadas pela guerra. Apesar das dificuldades, os primeiros 100 dias do novo mandato de Joaquim Chissano ficaram marcados por um espírito de esperança e renovação. O povo moçambicano, cansado da guerra, mostrava entusiasmo com a possibilidade de viver em paz e participar ativamente da reconstrução do país. Havia ainda a desconfiança entre os antigos inimigos, mas o discurso conciliador e pragmático de Chissano foi essencial para manter a estabilidade no delicado pós-guerra. A governação de Chissano nesse início foi cautelosa,
mais visionária. Ele soube equilibrar as pressões internas e externas, lançando as bases para uma paz duradoura e para um crescimento econômico que Moçambique começaria a experimentar alguns anos depois. A transição democrática de 1994, os primeiros passos do novo governo tornaram-se um marco na história política do país e um exemplo para outras nações. Mas nós estamos a falar dos primeiros 100 dias. Vamos prestar atenção. Os primeiros 100 dias de governação de Armando Guebuza. Quando Armando Guebuza assumiu a presidência de Moçambique em fevereiro de 2005, o país encontrava-se numa fase de estabilidade política consolidada. Após mais de uma década de paz, no entanto, os desafios ainda eram enormes. Pobreza generalizada, crescimento econômico desigual, corrupção crescente e uma administração pública ainda frágil. Os primeiros 100 dias do seu mandato marcaram um tom de uma liderança energética, com foco em resultados, disciplina e um estilo mais indireto e firme em comparação com seu antecessor Joaquim Chissano. Em 2005, Moçambique já era visto como um exemplo na África de estabilidade e crescimento econômico. Após anos de reformas estruturais e assistência internacional, o país vinha apresentando taxas de crescimento acima de 7% ao ano. Contudo, essa prosperidade não era sentida pela maioria da população, sobretudo nas zonas rurais. A pobreza extrema ainda atingia mais da metade da população. O desemprego juvenil era alarmante e os serviços públicos eram ineficazes. Havia também crescente descontentamento popular com a corrupção, a lentidão da burocracia e a ineficiência do Estado. Armando Guebuza iniciou seu mandato com um discurso de combate à pobreza absoluta e uma clara vontade de imprimir uma nova dinâmica ao aparelho do Estado. Os primeiros 100 dias da sua governação foram marcados por mensagens fortes de disciplina, trabalho árduo e rigor. Guebuza rapidamente se destacou por ser um presidente de ação que exigia resultados concretos dos seus ministérios e governadores. As principais medidas e orientações destes primeiros 100 dias incluíram: a sua principal promessa de campanha começou a ganhar forma logo nos primeiros meses de governação. Guebuza enfatizou o desenvolvimento rural, o aumento da produção agrícola e o empreendedorismo como pilares da luta contra a pobreza. Incentivou a criação de pequenos negócios e o surgimento de uma classe empresarial moçambicana com o slogan "Produzir mais, trabalhar mais e poupar mais". Embora continuasse a linha liberal dos governos anteriores, Guebuza passou a defender mais a participação do empresário moçambicano nos grandes projetos. Incentivou o surgimento de empresários nacionais e lançou o conceito empoderamento econômico, defendendo que os moçambicanos deveriam participar ativamente nos grandes empreendimentos como os meganegócios de mineração e energia. O foco era transformar o crescimento em desenvolvimento inclusivo. Nos discursos iniciais, Guebuza não poupou críticas à corrupção e à ineficiência no setor público. Prometeu uma gestão mais disciplinada e maior responsabilização dos funcionários do Estado. Implementou medidas para tornar mais rígido o controle interno do governo, embora os resultados práticos ainda não fossem limitados nessa fase inicial. Uma das marcas dos primeiros 100 dias foi a intensificação de visitas presidenciais às províncias. Guebuza acreditava que o presidente devia estar mais próximo do povo. O governo itinerante tornou-se uma das suas estratégias para ouvir diretamente os cidadãos e pressionar os dirigentes locais a apresentarem resultados. Guebuza procurou resgatar o orgulho nacional e a identidade moçambicana. Incentivou campanhas de mobilização cívica, valorização da cultura local e promoção de valores como disciplina, honestidade e trabalho. Introduziu uma retórica de autoconfiança nacional, incentivando os moçambicanos a acreditarem no seu próprio potencial. Os primeiros 100 dias de Armando Guebuza foram marcados por um forte simbolismo de mudanças e renovação, com uma abordagem mais executiva e exigente do que Chissano. Guebuza tentou imprimir velocidade na implementação de políticas públicas
públicas e trazer um novo espírito à administração pública. O seu discurso, voltado para a produção, autossuficiência e combate à pobreza, encontrou eco num povo cansado de promessas e ansioso por melhorias concretas nas condições de vida. Contudo, também havia receios. Alguns críticos alertavam que a concentração de poder e o nacionalismo econômico podiam afastar investimentos ou minar liberdades democráticas. Outros apontavam que, apesar da retórica forte, mudanças reais levariam tempo e exigiriam reformas mais profundas no sistema. Ainda assim, o começo do governo de Guebuza foi recebido com otimismo por muitos moçambicanos que viam nele um líder firme e determinado, disposto a enfrentar os grandes desafios do país com energia e pragmatismo. Os primeiros 100 dias de governação de Filipe Jacinto Nyusi. Filipe Jacinto Nyusi assumiu a presidência de Moçambique em 15 de janeiro de 2015, após vencer as eleições de 2014 como candidato da Frelimo, com a difícil tarefa de suceder Armando Guebuza, um presidente com estilo autoritário e presença marcante. Nyusi iniciou o seu mandato num cenário político, econômico e social particularmente desafiante. Os seus primeiros 100 dias de governação foram marcados por promessas de reconciliação, apelos à unidade nacional e o início de uma gestão mais aberta e dialogante, embora o país enfrentasse tensões militares, desaceleração econômica e um ambiente de crescente desconfiança interna. Ao assumir o poder, Nyusi herdou um país sob crescente tensão política. O cessar-fogo entre a Frelimo e a Renamo, assinado em 2014, era frágil. A Renamo contestava os resultados das eleições, exigindo governar as províncias onde obteve vitória. No plano econômico, Moçambique enfrentava sérias dificuldades. A dívida pública estava a aumentar perigosamente. Havia sinais de endividamento oculto, ainda não revelado naquele momento. E os preços das commodities que sustentavam o crescimento nos anos anteriores estavam em queda. Apesar de ter sido uma das economias de crescimento mais rápido da África, o país começava a sentir os efeitos de uma má gestão financeira e de uma economia excessivamente dependente de megaprojetos e investimentos externos. Nyusi adotou desde o início um tom mais moderado e conciliador do que o seu antecessor. Os seus primeiros 100 dias foram marcados por Nyusi usou os primeiros dias de governação para estender a mão à oposição, especialmente a Renamo. Promoveu encontros com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, num gesto simbólico de abertura e vontade de diálogo. Reafirmou que a paz era uma prioridade absoluta, ainda que os confrontos armados voltassem a ocorrer meses depois. O foco nesse início foi tentar restaurar a confiança entre as partes e evitar uma escalada do conflito. Em vários discursos, Nyusi prometeu um governo mais próximo do povo e mais transparente. Destacou a necessidade de melhorar a gestão pública, combater o favoritismo e reforçar os mecanismos de controle e prestação de contas. Apesar disso, os escândalos de corrupção e dívidas ocultas que viriam à tona no ano seguinte mostrariam os limites da retórica em face de uma realidade institucional frágil. O novo presidente procurou diferenciar-se de Guebuza ao adotar um estilo mais humilde e participativo. Lançou iniciativas para aumentar o diálogo com a sociedade civil e os cidadãos comuns. Visitou escolas, hospitais e mercados populares, tentando construir uma imagem de líder acessível e atento às necessidades do povo. Nos primeiros 100 dias, Nyusi reafirmou o compromisso com as áreas sociais como educação, saúde e agricultura familiar. Embora sem grandes anúncios de reformas estruturais, nesse início houve uma clara tentativa de sinalizar que o crescimento econômico deveria beneficiar a maioria dos moçambicanos e não apenas os grandes investidores ou elites urbanas. Moçambique reforçou as suas relações com países vizinhos e com parceiros tradicionais de cooperação, como a União
Europeia, China e os países da CPLP. Nyusi procurou reafirmar o país como um destino confiável para investimentos, mesmo com os primeiros sinais de deterioração financeira já presentes nos bastidores. Os primeiros 100 dias do governo de Filipe Nyusi deixaram uma impressão de prudência e tentativa de reequilíbrio. O presidente mostrava-se sensível aos apelos da população por paz, justiça e melhores condições de vida e procurava governar com menos autoritarismo. No entanto, as pressões estruturais e a instabilidade política exigiram mais do que gestos simbólicos. Embora elogiado pelo tom conciliador e pela abertura ao diálogo, o governo de Nyusi começava sob a sombra de uma crise que no curto prazo só se aprofundaria. Conflitos armados voltariam a eclodir em 2016, o escândalo das dívidas ocultas explodiria no cenário internacional e a confiança de parceiros financeiros seria abalada. Ainda assim, o início do mandato foi marcado por um sentimento de que uma mudança de rumo era possível. Nyusi parecia disposto a fazer diferente, mas teria pela frente um sistema profundamente enraizado em interesses partidários, clientelismo e uma cultura de impunidade difícil de quebrar. Os primeiros 100 dias de governação de Daniel Francisco Chapo. A chegada de Daniel Chapo à presidência de Moçambique em janeiro de 2025 deu-se num contexto tenso e polarizado, marcado por acusações de fraude eleitoral, manifestação em várias províncias e um clima de crescente desconfiança entre o governo e parcelas significativas da população. Embora Chapo tenha sido eleito com o apoio da Frelimo, o seu início de governação foi turbulento e marcado por sinais de fragilidade, hesitação e desgaste precoce. Os seus primeiros 100 dias no cargo foram, sobretudo, o retrato do abismo entre as promessas feitas e a realidade do país, socialmente inquieto, economicamente pressionado e politicamente dividido. A eleição de Daniel Chapo foi imediatamente contestada por partidos da oposição, organizações da sociedade civil e observadores internacionais que denunciaram irregularidades no processo eleitoral. Cidades como Maputo, Nampula, Beira e Quilimane tornaram-se palco de manifestações populares, algumas violentas, exigindo justiça eleitoral e respeito pela vontade do povo. A repressão policial em certos protestos gerou ainda mais revolta e indignação, principalmente entre jovens urbanos e camadas empobrecidas que sentiam-se excluídos do sistema político. Este cenário de protestos constantes minou a legitimidade simbólica do novo presidente logo de início, criando um ambiente político tenso e instável. Uma das surpresas do início do governo do Chapo foi a deterioração rápida das relações diplomáticas com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump ter feito declarações públicas polêmicas que influenciavam negativamente parte do cenário internacional e das percepções sobre líderes africanos aliados a regimes considerados autoritários. As palavras de Trump circularam amplamente e foram exploradas por opositores de Chapo para associá-lo a práticas antidemocráticas. Além disso, medidas impostas por setores mais conservadores da política externa americana levaram à suspensão de alguns programas de apoio bilateral e cooperação econômica, afastando diretamente áreas como saúde pública e financiamento de ONGs moçambicanas. Isso contribuiu para o isolamento precoce do novo governo e agravou a percepção de que Moçambique estava a trilhar um caminho de autoritarismo disfarçado. Outro elemento que marcou negativamente os primeiros 100 dias de Daniel Chapo foi a morosidade na nomeação dos ministros e na definição clara da estrutura governativa. Passaram-se várias semanas sem anúncios concretos sobre os titulares das pastas essenciais, como saúde, agricultura, educação, transporte, etc. Esse atraso gerou incertezas nos mercados, travou a máquina administrativa do Estado e provocou críticas até mesmo dentro da própria Frelimo. Muitos interpretaram a demora como um reflexo
reflexo de disputas internas dentro do partido no poder, entre elas ligadas ao antigo presidente Filipe Nyusi. A falta de uma equipe ministerial completa impediu que o novo presidente desse respostas rápidas a problemas urgentes, como o aumento do custo de vida, o desemprego juvenil e a insegurança em algumas zonas do centro e norte do país. Apesar de Chapo ter surgido como uma figura relativamente jovem, com uma imagem de renovação dentro da Frelimo, as expectativas de mudança começaram a desvanecer. Logo nos primeiros meses, a ausência de ações concretas, o silêncio prolongado diante de crises locais e o adiamento de decisões estratégicas passaram a ser criticadas por diferentes setores da sociedade. Enquanto o país esperava uma liderança ativa, disposta a resolver os problemas deixados pelas administrações anteriores, o que se viu foi um governo paralisado, preso a disputas internas e reativo diante das pressões populares. O combate à corrupção, por exemplo, mal foi mencionado nos primeiros discursos e não houve sinal de reformas estruturais ou medidas emergenciais para aliviar a situação econômica dos mais pobres. Os primeiros 100 dias de Daniel Francisco Chapo à frente de Moçambique foram marcados por falta de ação, contestação popular e perda de apoio internacional. Mesmo com a legitimidade formal garantida pelo processo eleitoral, a sua liderança viu-se fragilizada por protestos, isolamento diplomáticos internos e etc. Em vez de aproveitar a lua de mel tradicional do início do mandato, Chapo entrou num ciclo de desgaste prematuro, com poucos sinais de recuperação. Com o país a enfrentar desafios como o desemprego, a desigualdade, a violência em algumas regiões e a crise ambiental, esperava-se mais firmeza, visão e clareza de rumo. O governo, no entanto, começou com o pé atrás e terá de correr contra o tempo para recuperar a confiança do povo e da comunidade internacional. O que você achou? Faltou algum argumento? Coloque nos comentários, por favor, a sua opinião. Este vídeo é um vídeo baseado na minha opinião e alguns fatos que eu investiguei. Mas se alguma coisa estiver errada, não hesite em colocar nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau.